época tem o Shopping Não é a Festival. sua carne, nem o seu sangue que atinge Alá, mas sim a sua piedade que chegará a Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Bardavi, do Conexão Catar, sou guia de turismo para brasileiros em Doha. Olá pessoal, tudo bem? Sou a Juliana, do Guia Dubai. Oi, meu nome é Diene, do Instagram @DieneBuffon. Eu moro na Arábia Saudita e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a cerimônia do Hajj, que acontece nesses próximos dias. A celebração do Hajj acontece do 8º ao 10º dia do último mês do calendário islâmico, o Dhul Hijjah. Para quem não sabe, o calendário islâmico ele tem 11 dias a menos do que o calendário gregoriano, então todos os anos o mês do Hajj muda, as datas do Hajj são diferentes no calendário gregoriano, embora no calendário islâmico seja sempre a mesma data, tem uma data fixa. A data do Eid, pessoal, desse ano está esperada para o dia 31 de julho, tá? E por que varia essa data? Às vezes pode variar, pessoal, até de localização, tá? Por quê? Porque eles se baseiam no calendário lunar, tá? Não no nosso calendário. Então, essa data pode variar porque eles têm que, enfim, observar a lua. Hajj, em árabe, significa pretender uma jornada. E aquela pessoa que a completa pode acrescentar Haji ao seu sobrenome. E uma curiosidade sobre o Hajj é que todos os anos cerca de 2 a 3 milhões de pessoas se reúnem em Meca para participar da celebração e é considerado o maior encontro de pessoas do planeta. Mas afinal, o que é o Hajj? O Hajj ele faz parte de um dos 5 pilares do Islã. Se você não sabe o que são os 5 pilares do Islã, dá um pulinho lá no vídeo sobre o Ramadã, que lá eu expliquei um pouquinho sobre. Um dos pilares do Islã é justamente a peregrinação a Meca. A peregrinação a Meca feita fora do período do Hajj, ela é chamada de Umra. E ela também é feita a peregrinação, dá as voltas ao redor da Kaaba, mas não são feitos todos os rituais que são feitos durante a celebração do Hajj. Os ritos da celebração foram estabelecidos pelo próprio profeta Muhammad e eles estão relacionados com a vida do profeta Ibrahim, ou Abraão, o mesmo profeta que a gente conhece da Bíblia. Vou falar agora um pouquinho sobre esses 6 rituais que os fiéis eles devem fazer durante o Hajj, que é a peregrinação a Meca. Os muçulmanos devem andar 7 vezes em volta da Kaaba, que é uma construção em formato de cubo e é o lugar mais sagrado para os muçulmanos. É até onde eles fazem voltados às 5 orações diárias. O ritual de Ihram é um ritual de pureza, de purificação. Então, ao chegarem a Meca, os fiéis eles devem se vestir enrolados em 2 toalhas brancas, sem costura, de sandália ou descalço, porque aos olhos eles devem ser todos iguais, não deve ter distinção de classe, de riqueza, de cultura. As mulheres, elas também devem se vestir de branco e com apenas o rosto e as mãos de fora. Tá? E nesse processo também eles têm que se abster de maus pensamentos, de relações sexuais, da vaidade, não podem cortar o cabelo, não podem cortar as unhas. Vamos contextualizar um pouquinho a história do profeta Ibrahim. Eles acreditam que Alá ordenou que Ibrahim deixasse sua esposa, Hajar, e seu filho Ismail no deserto de Meca. Então Hajar teve que sair em busca de água e ela acabou correndo 7 vezes entre as colinas de Safa e Marwa em busca de água, mas ela não encontrou. Então, quando ela retornou, ela percebeu que no lugar onde seu filho Ismail estava, tinha surgido uma fonte de água. Então, nesse ritual de Al-Safa e Marwa, os fiéis devem fazer como Hajar fez e correr 7 vezes entre essas 2 colinas. Então, os fiéis, durante essa peregrinação, eles devem ir até o poço onde essa fonte de água se encontra, o poço de Zamzam, e beber de sua água. Outro ritual também é que os fiéis vão até o Monte Arafat para ficar de vigília. E olha só que interessante, do 10º ao 12º dia acontece um rito chamado de rito Qurbani, que ele é relacionado àquela passagem que tem até na Bíblia e na Torá sobre o profeta Abraão, em que Deus dá ordem a Abraão para sacrificar o seu filho por amor a ele. Abraão já está ali todo triste, se preparando para sacrificar o seu filho, mesmo com muito sofrimento, mas como ele era um homem de muita fé, ele estava seguindo as ordens de Deus.
quando Deus revela para ele que o seu filho vai ser poupado e que o sacrifício dele já foi cumprido, e Deus entrega para ele então um cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu filho. Geralmente eles sacrificam animais como ovelhas, camelos ou cabras. No islamismo, os homens têm poderes sobre os animais, então o abate é permitido, mas desde que durante esse sacrifício o nome de Allah seja pronunciado. Então, ao realizar o abate do animal, eles têm que dividir a carne em 3 partes iguais. Então, o primeiro terço vai para familiares, o segundo para amigos e o terceiro para os mais necessitados. Esse ritual Qurbani é por diversas vezes mal interpretado pelas pessoas. É importante que se entenda que o ritual em si, como ele é realizado pelos muçulmanos, ele não tem nada a ver com a utilização do sangue animal para lavar os pecados. O último ritual, o apedrejamento do diabo, onde os muçulmanos eles devem ir até a ponte de Jamarat, perto de Meca, e atirar pedras em 3 pilares que tem lá. Jamarat, o nome da ponte, significa literalmente pequeno pedaço de pedra. É um apedrejamento simbólico. Pessoal, e como que são feitas essas celebrações hoje em dia, né? Então, na primeira manhã do Eid, todos os muçulmanos do mundo todo, eles se reúnem na sua mesquita local, na sua mesquita, enfim, do bairro, né? Após as orações, o tradicional é todos se abraçarem e desejarem felicitações um para os outros. E uma tradição também é nesse mesmo dia convidar aquele pessoal, enfim, os vizinhos, os colegas de trabalho que não são muçulmanos e quiserem conhecer a cultura. É tradicional os muçulmanos explicarem como é a cultura, o que é o feriado, enfim, dar explicações. É tradição usar as melhores roupas novas. Eles também preparam doces tradicionais, que geralmente é com tâmara, né? E é feito o abate de algum animal e essa carne é servida durante aí todos os dias do feriado. Outra celebração característica do Eid é você dar presente para os outros e receber também, né? E aqui em Dubai coincide porque nessa época tem o Shopping Festival, então, pessoal, os shoppings ficam cheios de descontos e é uma ótima época para fazer compras e para dar presente. E como revelado pelo próprio profeta Muhammad, não é a sua carne nem o seu sangue que atinge Allah, mas sim a sua piedade que chegará até ele. Eid Mubarak.